Dentro de cada laptop moderno, smartphone, computador de mesa, inteligência artificial avançada, servidor ou praticamente qualquer outro dispositivo de alta tecnologia, existem microchips de ponta, como processador GPU, SoC, chips de DRAM e SSD, cada um com dezenas de bilhões de transistores em seu interior. Os transistores dentro desses microchips são incrivelmente pequenos, com as menores características medindo cerca de 10 nanômetros ou 45 átomos de silício. Esse feito da ciência e da engenharia pode parecer impossível, porque por um lado, cada um desses microchips é feito conectando bilhões e bilhões de transistores juntos, e por outro lado, cada transistor individual tem apenas alguns nanômetros de tamanho. Além disso, esses microchips estão em todos os lugares e em tudo, e, portanto, precisam ser produzidos em massa de forma confiável. Então, como é possível fabricar um microchip desses? Essas são ferramentas de fotolitografia e elas são a chave para a fabricação de microchips. É importante notar que há dezenas de tipos de ferramentas usadas nas etapas de fabricação de microchips, cada uma com papel fundamental no processo produtivo. Portanto, para ser preciso, as ferramentas de fotolitografia são aquelas usadas para copiar e imprimir os padrões nanoscópicos dos transistores e das camadas de fios em um microchip. E, portanto, uma analogia útil é pensar nessas ferramentas de fotolitografia como copiadoras de microchips em escala nanométrica. As ferramentas de fotolitografia vêm evoluindo continuamente para copiar e imprimir transistores e circuitos cada vez menores. E neste vídeo, vamos mergulhar neste sistema de fotolitografia EUV de última geração e explorar a ciência e a engenharia por trás dele. Vamos começar com uma visão geral rápida. Para começar, a máquina de litografia EUV pega o design de uma única camada de um microchip no que é chamado de fotomáscara e a carrega na máquina. Em seguida, uma bolacha de silício de 300 milímetros com um conjunto de processos prévios aplicados a ela é colocada em um suporte de bolacha dentro da máquina. Com ambos no lugar, a máquina usa luz ultravioleta extrema, ou EUV, e um conjunto de espelhos para copiar o design da fotomáscara para a bolacha de silício. A bolacha se move para a próxima posição e o design do microchip é copiado novamente. Essa cópia acontece repetidas vezes até que a bolacha esteja preenchida com 100 ou mais microchips. E então uma nova bolacha entra e o processo de cópia recomeça. Esta é a velocidade em tempo real da máquina de litografia, levando cerca de 18 segundos para duplicar o mesmo design de microchip cerca de 100 vezes em toda a área de uma bolacha de 300 milímetros. Vamos dar uma olhada em um desses microchips e ver exatamente o que estamos copiando. Dentro deste microchip há aproximadamente 30 bilhões de transistores. E se você está se perguntando, é o design de uma GPU ou unidade de processamento gráfico, encontrada no centro de uma placa de vídeo. Quando ampliamos para uma visão nanoscópica deste microchip, encontramos um labirinto 3D de transistores, e camadas e mais camadas de fios, com as menores dimensões das camadas mais inferiores, medindo cerca de 10 nanômetros ou cerca de 45 átomos de silício. Especificamente, o sistema de fotolitografia EUV normalmente faz o padrão das camadas inferiores com os menores detalhes, enquanto outras ferramentas de fotolitografia são usadas para padronizar as camadas superiores. Pode ser difícil compreender totalmente o nível de detalhe e complexidade dentro de uma única camada de bilhões de transistores nanoscópicos. Então vamos fazer um experimento mental e fingir que sim. Em vez de copiar transistores e fios, esse sistema de fotolitografia EUV é usado para copiar o texto de um livro. Se a largura de cada linha de uma letra for de 13 nanômetros, então a palavra gato ocuparia cerca de 155 por 240 nanômetros. Uma página de texto teria o tamanho de uma célula vermelha e um capítulo de livro de um grão de pólen. Quando ampliamos para ver a área equivalente a um chip de GPU,
Quantas páginas de texto você acha que poderíamos encaixar usando essas letras nanoscópicas? Bem, poderíamos imprimir todos os 7 livros de Harry Potter, além de todos os livros escritos por Stephen King, todo o texto da Wikipédia em inglês. E ainda teríamos espaço suficiente para encaixar todos os livros da sua biblioteca pública local. Existe uma quantidade inacreditável de linhas e detalhes nanoscópicos que podem caber na área de um microchip. E tudo isso é fotocopiado por este sistema de litografia EUV em menos de 1 segundo. Não é exagero dizer que cada peça da tecnologia moderna que você usa só é possível graças a esta máquina. E neste vídeo vamos explorar os módulos principais dentro dela e ver como eles funcionam. Então vamos direto ao assunto. Antes de abrirmos e explorarmos este sistema EUV, vamos primeiro gastar alguns minutos discutindo a fabricação de microchips em fábricas de semicondutores, ou fabs, para abreviar, e o papel exato desta máquina. Dentro da nossa fábrica de exemplo, há centenas de máquinas, das quais cerca de 2 dezenas são as máquinas de litografia EUV que temos discutido para fabricar um microchip. Obletes de silício de 300 milímetros são empilhados dentro de um pod universal de abertura frontal, ou FUP, e transportados de máquina em máquina usando um sistema de transporte suspenso. O FOUP é baixado sobre uma máquina, onde cada oblete é processado de uma forma ou de outra. E uma vez que a máquina conclui seu trabalho, os obletes são devolvidos ao FOUP. O pod é pego, levado até a próxima máquina e deixado lá para a próxima etapa do processo. A fabricação de microchips é incrivelmente complicada, mas uma maneira simples de pensar sobre isso é a seguinte. É mais ou menos como pintar um desenho com spray através de um stencil, mas em vez de arte, esse stencil contém os padrões nanoscópicos usados para construir os transistores e fios. Na fábrica de microchips, ferramentas como o sistema de litografia EUV constroem um stencil. E muitas das outras máquinas, como as ferramentas de deposição ou implantadores de íons, são como a tinta spray. Vamos ver como construímos um stencil na pastilha, tecnicamente chamado de camada de fotoresist. Para começar, a pastilha vai para uma máquina chamada Track Tool, onde um material sensível à luz, chamado fotoresist, ou simplesmente resiste, é derramado e espalhado uniformemente sobre a pastilha giratória. Em seguida, a pastilha é aquecida para secar e solidificar o resiste, formando assim um stencil plano e em branco. A pastilha, então, vai para a ferramenta de fotolitografia, onde a EUV, ou luz ultravioleta extrema, é projetada sobre a foto. Máscara, que também é chamada de retículo, mas normalmente apenas máscara. Para simplificar, quando a luz EUV atinge a máscara, a informação padronizada é impressa na luz, e essa luz impressa então reflete em um conjunto de lentes espelhadas. Para projetar uma imagem focada e reduzida da máscara sobre a pastilha, onde quer que a luz EUV toque, o revestimento é modificado e assim o desenho é copiado da máscara para a pastilha. A pastilha se move para a próxima posição e o processo de padronização com EUV se repete novamente até que toda a pastilha esteja preenchida com cópias do desenho da máscara. Em seguida, a pastilha retorna para a esteira. Na ferramenta, o resiste modificado é removido usando um solvente revelador, e a pastilha é aquecida para formar um stencil endurecido ou uma camada de máscara de fotoresist completa na parte superior da pastilha. Agora que a pastilha está padronizada, ela segue para outra etapa. Ferramentas semelhantes a sprays de tinta na fábrica são usadas para corroer as áreas descobertas. Implantar dopantes como boro ou fósforo, ou depositar uma camada de cobre, tungstênio ou outros metais. Assim, é construída uma única camada de estruturas nanoscópicas. Observe que existem etapas adicionais no processo que não vamos abordar. Agora que entendemos como processos parecidos com stencil e tinta spray criam uma camada única, vamos dar um zoom em uma visão nanoscópica dentro de um microchip.
onde podemos ver como os transistores e fios são estruturas tridimensionais incrivelmente complexas. Cada uma dessas camadas é construída uma após a outra, começando com os transistores na parte inferior, passando para os fios pequenos e depois para camadas de metal cada vez mais largas acima. Essencialmente, para construir um microchip completo, o processo de stencil e spray é repetido várias vezes, construindo apenas uma camada de cada vez. E, portanto, é mais eficaz visualizar esses processos como um ciclo, onde cada passagem do ciclo forma uma camada. Uma camada usando um único design de máscara na ferramenta de litografia, e então outra camada é construída usando uma máscara totalmente diferente, carregada na máquina para completar um chip de GPU como este. A série de etapas do processo, ou ciclos, é repetida cerca de 80 vezes, resultando em aproximadamente 1000 etapas individuais do processo, e levando cerca de 4 meses para concluir. Vamos voltar para a visão nanoscópica do microchip aqui. Podemos ver que as camadas inferiores são incrivelmente pequenas, e luz EUV de 13 nanômetros é usada para construir o padrão dessas camadas. No entanto, os fios superiores são substancialmente maiores e são padronizados usando uma máquina completamente diferente, chamada de DUV, ou Sistema de Fotolitografia Ultravioleta Profunda, que também é construída pela ASML e usa um comprimento de onda de luz ultravioleta profunda. As ferramentas de litografia DUV foram introduzidas nos anos 2000 e ainda são máquinas incrivelmente avançadas. Como as ferramentas DUV normalmente custam menos do que as máquinas EUV, é mais econômico usar as ferramentas DUV para padronizar os transistores e as chamadas camadas críticas, e depois usar as ferramentas DUV para padronizar as camadas superiores, mais largas e menos críticas. Além disso, chips menos avançados que não exigem os menores transistores e fios podem dispensar completamente o uso da litografia EUV e usar apenas comprimentos de onda DUV, como 193, 248 ou 365 nanômetros. Como resultado, as fábricas de ponta normalmente utilizam diferentes tipos de ferramentas de litografia. E todas essas máquinas funcionam como um ecossistema intricado para fabricar um microchip, com os conceitos básicos da fabricação de microchips já explicados. Vamos abrir um sistema de litografia EUV, explorar a incrível ciência e engenharia por trás dele e dividir o sistema em suas 5 partes principais: a fonte de luz, o iluminador, o manipulador de retículo e o estágio de retículo, a ótica de projeção e, por fim, o manipulador de wafer e os estágios de wafer. Vamos começar pela fonte de luz, que produz a luz EUV. Mas primeiro vamos responder à pergunta de por que precisamos usar luz ultravioleta extrema. Bem, uma analogia simples é pensar na luz usada para projetar e copiar o padrão da fotomáscara como a ponta de um marcador. E como você provavelmente está familiarizado com marcadores, se quiser desenhar linhas finas, então precisa de um marcador que também tenha uma ponta fina. Você pode fazer truques como inclinar o marcador, mas se quiser desenhar linhas que sejam 100 vezes mais finas, bem, então você precisa trocar de caneta e usar uma caneta com uma ponta muito menor e mais fina. Da mesma forma, para copiar desenhos com dimensões de apenas cerca de 10 nanômetros de largura, usamos luz de 13 nanômetros que está na faixa do ultravioleta extremo do espectro eletromagnético. A resposta mais técnica envolve a natureza ondulatória da luz e o que acontece quando a luz incide. Esses padrões nanoscópicos dentro da máscara fotográfica são feitos de bloqueadores nanoscópicos que absorvem EUV sobre uma superfície que reflete a luz EUV. Vamos explorar a máscara fotográfica e o uso de lentes refletoras pelo sistema mais adiante neste vídeo. Mas, por enquanto, em vez de usar óptica refletora, é mais fácil visualizar a máscara fotográfica como se fosse através de óptica de feixe. Em uma configuração semelhante ao famoso experimento da dupla fenda, porém, em vez da dupla fenda, estamos mostrando a luz passando por um padrão complicado de fendas nanoscópicas. Isso representa uma pequena parte de toda a máscara fotográfica.
Então, o que acontece quando usamos um comprimento de onda de luz que é substancialmente maior do que a luz EUV de 13 nanômetros, como esta luz azul de 450 nanômetros? Bem, quando essa luz de comprimento de onda grande atinge o padrão é quase totalmente perdido. Isso ocorre porque a largura dos buracos é bem menor que o comprimento de onda da luz incidente. Esse limite para o poder de resolução da máquina de litografia é descrito na equação do critério de Rayleigh, que vamos explicar mais adiante. Então vamos mudar para a luz EUV de 13 nanômetros. À medida que a luz EUV atinge o padrão, a luz passa através dele, e o padrão da máscara fotográfica é impresso na luz, e a luz sofre difração. Semelhante ao experimento da dupla fenda, essa luz impressa então passa pelas lentes espelhadas da ótica de projeção, que são usadas para focar e reduzir o padrão e projetá-lo sobre a pastilha. Então, agora que entendemos a necessidade da luz EUV, a próxima pergunta é: como a produzimos? Para começar, 2 pulsos de laser de alta potência passam por vários amplificadores abaixo do piso da sala limpa. Os pulsos de laser aumentam de potência e seguem do subsolo por um caminho de espelhos, sobem pelo equipamento e entram na câmara chamada recipiente de fonte. O primeiro laser, chamado de pré-pulso, tem cerca de 5 kW de potência e é direcionado a uma gota de estanho. Usando um conjunto de espelhos acionados, esse laser de pré-pulso transforma as gotas de estanho em um formato parecido com uma panqueca. O segundo pulso principal do laser, com aproximadamente 25 kW, é mais de 10 vezes mais forte do que os lasers usados para cortar aço. Atinge a panqueca de estanho, vaporizando-a instantaneamente e transformando-a em plasma brilhante. Dentro de cada átomo de estanho, alguns elétrons são ejetados e outros são elevados a estados de energia mais altos quando os elétrons retornam ao seu nível original. Das orbitais 4F para 4D, é produzida luz EUV de 13 nanômetros. Disparar 2 pulsos de laser em uma gota de estanho pode parecer um processo bastante obscuro. No entanto, a luz EUV não ocorre naturalmente na Terra, e essa é uma das poucas maneiras de produzir eficientemente mais de 500 watts de luz EUV. Além disso, o motivo de usar TIN é que o plasma dele produz uma ampla faixa de comprimentos de onda com um pico claro em 13 nanômetros. Então, de onde vem a gota de estanho? Bem, aqui, um lingote sólido de estanho ultrapuro é derretido e alimentado em um tanque de armazenamento. E então, direcionado para um bico microscópico, um transdutor piezoelétrico comprime a ponta do bico e, devido à alta pressão do nitrogênio dentro do tanque de armazenamento, uma gota de estanho é forçada a sair a uma velocidade de 100 metros por segundo. Em seguida, câmeras de alta velocidade medem e calculam a trajetória da gota e enviam os dados para um conjunto de espelhos acionados, para direcionar os pulsos de laser e atingir precisamente o estanho, controlando a quantidade de luz EUV. Às vezes algumas gotas são ignoradas pelos lasers, e essas gotas são capturadas aqui. Esse processo de produzir gotas de estanho em alta velocidade e depois atingi-las com 2 pulsos de laser para gerar luz EUV acontece a uma taxa de 50.000 vezes por segundo. Agora que temos a luz EUV, o primeiro espelho, chamado coletor, foca toda a luz EUV em um pequeno orifício chamado foco intermediário, pelo qual somente a luz EUV pode passar. A luz em seguida entra no iluminador, que é composto pelo espelho de faceta de campo, o espelho de faceta de pupila e outro conjunto de espelhos. Esses espelhos são tão perfeitamente moldados que há menos de um átomo de desvio na superfície. O iluminador pega essa luz EUV e a molda em uma faixa fina, que tem uniformidade igual em um intervalo bem definido de ângulos antes de atingir a máscara fotográfica. Usar uma uniformidade igual de luz em todos os ângulos é fundamental para imprimir um padrão nanoscópico perfeito da máscara, através da luz, sobre a pastilha. Queremos fazer uma breve pausa e mencionar que este foi um vídeo bastante desafiador de produzir.
simplesmente porque há uma montanha de ciência e engenharia dentro dessas máquinas construídas pela ASML. E este vídeo só explora a ponta do iceberg. Muitos detalhes precisaram ser cortados para manter este vídeo em um comprimento gerenciável. Por exemplo, a luz EUV é incrivelmente difícil de trabalhar porque é absorvida pelas moléculas da atmosfera e, portanto, todo o caminho da luz. E o estágio de transporte da pastilha está conectado a bombas de vácuo que removem todo o ar. Além disso, a luz EUV é absorvida pelo vidro e praticamente por todos os outros materiais. E, portanto, para focalizar e transportar a luz, esse sistema usa espelhos em vez de lentes transmissivas. Porém, esses espelhos, chamados refletores de Bragg, não se parecem com os do seu banheiro. Na verdade, eles são compostos por dezenas de camadas alternadas de silício e molibdênio, cada uma com apenas alguns nanômetros de espessura. Quando a luz EUV atinge a superfície desse refletor de Bragg, apenas 3% é refletido em cada camada de fronteira, enquanto o restante passa através dela. Mas, com tantas camadas, os reflexos de 3% se acumulam, usando interferência construtiva, resultando em um total de 70% sendo refletido por um único espelho, enquanto 30% da luz é perdida e absorvida. No entanto, com mais de 10 espelhos no sistema óptico e apenas 70% de reflexão em cada um, a luz final que atinge a pastilha é inferior a 10%. O brilho da luz emitida pelo plasma de estanho, por isso a luz inicial do recipiente de origem precisa ser o mais brilhante possível. Outro exemplo da incrível engenharia dentro desta máquina é que este espelho de faceta de campo é montado a partir de centenas de espelhos controlados independentemente que podem ser inclinados para direcionar a luz para regiões específicas do espelho de faceta de pupila segmentada. Juntos, esses dois espelhos pegam o cone de luz EUV do foco intermediário e o transformam em um padrão complexo de iluminação. Por exemplo, isso é chamado de iluminação anular. Aqui está a iluminação dipolo e aqui está a iluminação quasar. Talvez você esteja se perguntando por que precisamos de padrões de iluminação tão complexos. Bem, quando olhamos para o microchip, uma camada de fios está correndo principalmente na horizontal. A próxima camada é um conjunto de cilindros chamados vias, e então as camadas seguintes têm fios que correm verticalmente, e cada camada usa uma máscara diferente. Anteriormente dissemos que a luz EUV é como a ponta de uma caneta de ponta fina. Ter diferentes padrões de iluminação é como segurar o marcador em ângulos diferentes em relação às linhas ou círculos que estão sendo desenhados. Especificamente, a iluminação anular é melhor utilizada para desenhar as camadas que contêm vias e é como segurar o marcador completamente na vertical. Enquanto a iluminação dipolar, como esta, é melhor utilizada para desenhar linhas na horizontal, e então giramos a iluminação dipolar para desenhar os fios orientados verticalmente. Vamos passar para a próxima parte desta ferramenta de litografia EUV e explorar a foto. Máscara, ou mask, que também é chamada de retículo e contém todo o design de uma única camada de um microchip. A máscara começa em uma cápsula duplamente selada e é carregada na máquina usando um sistema de transporte suspenso. O compartimento protetor externo é aberto e um braço robótico pega a cápsula interna e a leva até uma câmara de vácuo. A câmara é selada e evacuada até atingir vácuo e a porta interna se abre. Em seguida, a cápsula interna se abre e um braço robótico separado leva a máscara e a base até uma estação de inspeção. Cada máscara possui cerca de meia dúzia de marcas diferentes, incluindo um código de barras, além de fiduciais, que são desenhos usados para alinhar a máscara, com precisão em nível subnanométrico. A máscara é levada e carregada no estágio de retículo, que se move para frente e para trás através do feixe de EUV, com incrível precisão e em altas velocidades, com mais de 7 Gs de aceleração.
A superfície dessa máscara é feita do mesmo refletor de Bragg mencionado anteriormente, mas com um padrão de absorvedores em cima que bloqueia a luz localmente. Para criar o padrão detalhado da camada do microchip, essa máscara de 6 por 6 polegadas tem uma área de padrão de 104% e 32 milímetros e uma resolução de pixel do absorvedor abaixo de 10 por 10 nanômetros. No início deste vídeo, mostramos uma variedade de chips diferentes com tamanhos variados e logo depois mostramos uma GPU sendo padronizada ao longo da pastilha. O padrão na máscara é 4 vezes maior do que o microchip e esse chip de GPU está próximo do tamanho máximo de chip que pode caber na máscara. E portanto, apenas uma cópia cabe, resultando em 90 chips de GPU cabendo em uma pastilha de 300 milímetros. No entanto, os chips de processador geralmente são menores e, portanto, no exemplo a seguir, podemos colocar 2 cópias na máscara e um total de 185 chips na pastilha. Quando olhamos para chips de DRAM ainda menores, 12 cópias podem caber na máscara, resultando em 978 chips na pastilha. Tecnicamente, o campo de exposição é uma varredura da máscara sobre a pastilha, e um campo de exposição pode ter de 1 a uma dúzia ou mais de padrões de DIS, resultando em cerca de 100 a 1000 ou mais chips em uma única pastilha. Essa máscara contém uma quantidade incrível de informações e, como mencionado na introdução, ela possui um nível de detalhes equivalente a todo o texto da Wikipédia. Além de todos os livros de uma biblioteca pública média, essa máscara, que pode custar cerca de 300 mil dólares, precisa ser absolutamente perfeita. Usando nossa analogia, não pode haver um único erro gramatical, erro de ortografia ou sequer uma curva extra em uma letra ao longo de 21 milhões de páginas de texto. Caso contrário, isso danificaria todos os chips na pastilha. Além disso, se você estiver curioso, aqui estão os cálculos que usamos para converter transistores em texto e livros. Pause o vídeo para resolver. Os próximos tópicos que vamos explorar são a ótica de projeção e como a pastilha é movimentada dentro da máquina. Mas antes, gostaríamos de mencionar que este tema do vídeo é incrivelmente complicado. E levou centenas de horas para pesquisar, escrever, modelar, animar e editar, totalizando mais de 1.100 horas. Então, se você puder tirar alguns segundos para curtir este vídeo, se inscrever, comentar com uma mensagem rápida abaixo e, mais importante ainda, compartilhar nas redes sociais e com um amigo, familiar ou colega de trabalho. Isso ajudaria muito mais do que imagina. Além disso, temos uma página no Patreon com amas e bastidores. E se você acha útil o que fazemos, agradeceríamos qualquer apoio. Obrigado! Então vamos passar para a ótica de projeção. Essas ópticas são compostas por uma série de espelhos que são usados para projetar e focalizar a luz EUV padronizada sobre a pastilha. Com precisão extremamente alta, enquanto minimizam as aberrações de frente de onda e reduzem a imagem por um fator de 4, esses espelhos são projetados e fabricados pela Zeiss, que é uma parceira de longa data da ASML e tem sido uma colaboradora vital no desenvolvimento dos sistemas ópticos dentro das ferramentas de fotolitografia. Para entender a óptica de projeção, precisamos discutir o que determina exatamente o quão pequenos esses fios podem ser, e para isso é usada a equação do critério de Rayleigh. Essa equação afirma que a menor dimensão, ou dimensão crítica, é igual a K1 vezes o comprimento de onda da luz, ou lambda, dividido pela abertura numérica, ou NA. O comprimento de onda da luz EUV é de 13 nanômetros. K1 é o fator de processo, que está relacionado aos vários ajustes de iluminação criados pelo campo e pelo pupilo. Espelhos facetados, que discutimos anteriormente, junto com o fotoresiste e outros fatores, e está próximo de 0,3 para esta máquina. Finalmente, a abertura numérica, ou NA, é uma medida do ângulo e da quantidade de luz que os espelhos nas ópticas de projeção podem captar e focar sobre a pastilha.
A abertura numérica não se trata apenas de aumentar o brilho da luz EUV, mas sim é mais uma medida dos ângulos e da quantidade de interferência construtiva. Caminhos de onda que atingem a máscara e depois são projetados sobre a pastilha. Em resumo, com uma abertura numérica maior, ou NA, que corresponde a um ângulo maior entre os espelhos de projeção e o ponto focal, podemos alcançar uma resolução menor. Esta ferramenta tem uma abertura numérica de 0,33. No entanto, a próxima geração de sistemas de litografia EUV, chamada RINA, aumenta isso para 0,55, resultando em uma dimensão crítica de 8 nanômetros. Aumentar a abertura numérica para 0,55 exige espelhos significativamente maiores, o que resulta em um redesenho de todo o sistema óptico e de outras partes da máquina, aumentando consideravelmente o tamanho e o custo do sistema. Poderíamos passar todo um vídeo discutindo a próxima geração de ferramentas de alta NA. Mas, em vez disso, vamos seguir em frente para discutir o sistema de transporte de wafers e o estágio do wafer e ver como um wafer chega até a estação de exposição EUV. Vamos começar com um wafer, que é transportado em um FOUP no sistema de transporte suspenso. Esse FOUP pousa no cluster de litografia, que é uma combinação de uma ferramenta de trilha de wafer e uma ferramenta de litografia. O wafer primeiro entra na ferramenta de trilha, onde uma camada de fotorresiste, ou simplesmente resiste, é espalhada uniformemente sobre o wafer. O wafer se move para outra área dentro da ferramenta de trilha, onde é aquecido para secar e solidificar o resiste. Em seguida, usando braços robóticos, o wafer é levado da ferramenta de trilha para uma câmara de vácuo dentro da ferramenta EUV. As portas acionadas pneumaticamente se fecham e a câmara é evacuada até atingir o vácuo. Em seguida, as portas traseiras da câmara de carga se abrem e um braço robótico diferente leva o wafer para um dos estágios de wafer. Esse sistema é chamado de Twin Scan, porque há dois estágios completos de wafer que movimentam dois wafers simultaneamente. A ideia principal é que enquanto um wafer está sendo ativamente padronizado, um segundo wafer está sendo carregado no estágio de wafer e medido sob um sensor de alinhamento. A precisão em nível de nanômetro é crucial nessas máquinas. E uma filosofia fundamental da ASML é meten is weten, que em holandês significa medir algo é conhecer algo. O motivo para alcançar esse nível de perfeição é que quando olhamos para as camadas nanoscópicas do microchip, que possuem fios e buracos com apenas 10 a 20 nanômetros de largura. Se uma camada estiver desalinhada a alguns nanômetros da anterior, as conexões elétricas não conduzirão corretamente. E se uma camada inteira estiver desalinhada, então cada chip será destruído de forma catastrófica. Para garantir que a camada que está sendo padronizada esteja perfeitamente alinhada com a camada anterior, toda a cera da pastilha é cuidadosamente medida pelo sensor de alinhamento. Na pastilha existem centenas de marcas de alinhamento, que são padrões de referência que ajudam a determinar a posição exata das camadas anteriores de padrões. O sensor de alinhamento mede meticulosamente as posições X e Y de cada marca de alinhamento na pastilha e constrói um mapa 2D altamente preciso a partir dos resultados. Esse mapa mostra algumas regiões da pastilha sendo desviadas em uma direção por alguns a dezenas de nanômetros, enquanto outra região é desviada em uma direção diferente. Além disso, o sensor de nivelamento usa luz de incidência rasante para medir a altura exata da pastilha e constrói um mapa topológico da pastilha. Isso é fundamental para, posteriormente, posicionar o estágio da pastilha de forma que a luz EUV seja perfeitamente focada sobre a pastilha. Agora que medimos e construímos o alinhamento exato e o mapa de altura da pastilha, o estágio da pastilha segue para a estação de exposição EUV. Enquanto a pastilha está sendo padronizada, o estágio da pastilha se move em perfeita sincronia com o estágio do retículo.
mas apenas um quarto da distância devido à redução de 4 para 1. Ao mesmo tempo, o estágio faz ajustes em escala nanométrica usando o mapa de alinhamento para que a nova camada se alinhe perfeitamente com a camada anterior. Quando o estágio do wafer se move de um campo de exposição para o outro, é importante que nenhuma luz EUV atinja o wafer, e por isso, um obturador posicionado aqui em cima, perto do estágio do retículo, se fecha. Assim que o estágio do wafer se posiciona para padronizar o próximo microchip, o obturador abre e os estágios do wafer e do retículo movem-se em perfeita sincronia. Novamente, esse processo se repete até que todo o wafer seja padronizado, levando cerca de 18 segundos no total. Então, o que realmente acontece? Quando a luz EUV atinge o fotoresiste? Bem, o fotoresiste é um polímero misturado com um gerador de fotoácido. Quando os fótons de EUV de alta energia atingem o fotoresiste, a luz o ioniza, liberando elétrons de alta energia. Esses elétrons então atingem o gerador de fotoácido, produzindo um ácido que quebra o polímero, tornando-o mais fraco. Como resultado, as áreas atingidas pela luz EUV tornam-se solúveis e são removidas por um líquido revelador na etapa seguinte do processo. Um detalhe é que o fotoresiste tem um contraste extremamente alto, o que significa que a partir de um certo nível de luz EUV, toda a região do fotoresiste atingida por essa luz é degradada. Isso é fundamental para produzir padrões e paredes nítidas no fotoresiste. Vamos agora explorar como a pastilha e o estágio da pastilha se movem. Especificamente, os estágios da pastilha levitam sobre uma grande mesa magnética composta por mais de 1000 ímãs, eletroimãs na parte inferior do estágio da pastilha. Movimente-o ao longo desta mesa magnética, tanto rapidamente quanto com precisão de nível micrométrico, enquanto interferômetros na parte superior do estágio medem sua posição exata. E esse conjunto é chamado de estágio de curso longo. Para fixar a pastilha, ela é colocada em uma placa, que tecnicamente é chamada de grampo eletrostático. O grampo aplica zonas de alta tensão na parte de trás da pastilha para mantê-la no lugar. Um fenômeno semelhante a grudar um balão na parede usando eletricidade estática. Para alcançar precisão em nível de nanômetros, a placa é movida independentemente usando motores menores, o que é chamado de estágio de curso curto, ao combinar os estágios de curso longo e curso curto. Junto com os encoders de medição, a máquina pode mover rapidamente a pastilha enquanto ela está sendo padronizada e manter uma precisão de menos de 1 nanômetro, ou aproximadamente 4 átomos de silício. Após copiar todos os padrões do microchip para a pastilha, o estágio retorna aos braços robóticos, que descarregam e colocam a pastilha em uma câmara de vácuo. Ela é então trazida de volta à atmosfera e outro braço robótico a conduz novamente para a linha de produção, ferramenta onde o resiste padronizado e modificado é removido usando um líquido revelador. Por fim, a pastilha é aquecida novamente para endurecer ainda mais o resiste restante. A pastilha padronizada é então carregada de volta no FOP, que é recolhido e levado para uma ferramenta diferente para passar pelo processamento. De outra forma, vamos fechar esta ferramenta e é isso para a nossa jornada na fotolitografia. Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para perguntar nos comentários abaixo. Agradecemos a todos os nossos patrocinadores do Patreon e membros do YouTube por apoiarem nossos vídeos. Se você quiser apoiar nosso trabalho financeiramente, pode encontrar os links na descrição abaixo. Aqui é a Branch Education e nós criamos animações em 3D que exploram profundamente a tecnologia que move o nosso mundo moderno. Assista a outro vídeo da Branch clicando em um desses cartões ou clique aqui para se inscrever. Obrigado por assistir até o final.